versículo 3 desse mesmo capítulo 33, a Bíblia Sagrada vai estar nos dizendo que Deus, Ele está irado, que Deus, Ele está irritado, que Deus, Ele não está gostando da atitude do povo. E é interessante, porque se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender que o povo de Deus, ele fez um bezerro de ouro, ele fez um bezerro e começou a idolatrar, a adorar o bezerro como se fosse o próprio Deus. Então Deus está irritado com o pecado do povo. Mas Moisés, ele se levanta, ele sobe no monte e ele conversa com Deus para tentar redimir o pecado do povo. E eu quero que você entenda que Deus, ele olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou dar a terra que manda leite e mel para vocês, eu vou enviar um anjo para acompanhar vocês, mas eu não vou com vocês, porque o teu povo é um povo obstinado. O que é obstinado? É alguém que é teimoso, é alguém que não segue aquilo que foi mandado a ele seguir. Então, meus irmãos, Deus disse assim para Moisés: Moisés, vai, mas eu não vou no meio de vocês. Então, desde já, tem uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida. Qual a lição? A lição é que a presença de Deus não gosta do pecado, que a presença de Deus não suporta o pecado. A própria Bíblia vai dizer em Efésios, no seu capítulo 4, no seu versículo 30, bem assim: não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Então a Bíblia nos relata que o pecado afasta a presença de Deus da minha e da sua vida. Me desculpe o palavreado, mas eu preciso dar os nomes aos bois aqui. Como assim? Eu preciso listar e dizer alguns tipos de pecado que muitas das vezes eu e vocês jovens cometemos na nossa juventude. Quais são esses pecados? Simplesmente, às vezes, alguns sites que nós não deveríamos acessar, nós acessamos. Às vezes, algumas olhadas que nós não deveríamos olhar da forma que olhamos, nós olhamos. Às vezes, a gente fica com o outro por pura carência, mas não com compromisso com a pessoa. Às vezes, a gente está irritado, a gente não teve o melhor dia, a gente olha para a primeira pessoa que está na nossa frente e a gente desconta a nossa raiva nela. Às vezes, a gente não tem coragem de dizer para a pessoa o que a gente pensa dela. Então sabe o que a gente faz? A gente conta para outro, a gente conta para outro, a gente conta para fulano de tal, mas não tem coragem de dizer na frente da pessoa. Mas fofoca. Quem está me dizendo, quem está me entendendo, diga amém, por favor. Amém. Então, tem certos tipos de pecados que afasta a presença de Deus da minha e da sua vida. Isso me lembra muito de Sansão, porque Sansão, ele era um nazireu, mas ele era alguém separado por Deus. Como é que vocês são separados? Amém? Você é escolhido, você é separado por Deus. Deus te escolheu, Deus te separou. E por você ser separado, ser escolhido, você não pode fazer certos tipos de coisas, você não pode andar em certos tipos de lugares, você não pode acessar algumas coisas das redes sociais, porque você é uma pessoa separada, uma pessoa escolhida. Então Sansão, ele era um nazireu, alguém separado, alguém escolhido. E por ele ser nazireu, ele não podia tocar em pessoas, em cadáveres mortos, em animais mortos, em pessoas mortas. E o que Sansão faz? Um certo dia, Sansão estava andando e no meio do caminho dele, ele vê um leão morto. E dentro do leão tinha um favo de mel. E Sansão, em vez de desviar do caminho, ele vai andando na direção do leão morto.
Ele toca no leão morto, pega o mel e come. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o pecado, ele é transvestido, ele é disfarçado de algo doce, de algo que aparentemente atrai eu e atrai você. Só que por mais que o pecado seja prazeroso, por mais que o pecado seja doce no início, as consequências dele são extremamente amargas. Então Sansão pega o mel, ele come. E o mais interessante da Bíblia é que a Bíblia vai dizer que Sansão ele vai andando e comendo, andando e comendo, andando e comendo. E sabe o que eu vejo muitas das vezes no nosso contexto cristão, evangélico brasileiro? Eu vejo muitos crentes, muitos jovens, pregando e pecando, louvando e pecando, servindo na igreja e pecando. Então, meus irmãos, só que algo interessante acontece. Se você for lá em Juízes, no seu capítulo 16, no seu versículo 20, a Bíblia vai dizer que sem Sansão perceber, o Espírito do Senhor se retirou dele. Sabe o que nós podemos entender daqui? É que a presença de Deus não consegue, não quer estar no mesmo lugar que o pecado está. Só que, meus irmãos, quando eu falo de pecado, eu não estou aqui querendo dizer que eu sou um santo, que eu não erro, que eu não peco, até porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós vacilamos, todos nós cometemos alguns deslizes. Só que olha que interessante, quando Deus fala para Moisés assim, Moisés, eu não vou com esse povo, a minha presença não vai com esse povo. Deus fala assim, a minha presença não vai com eles, porque eu vou acabar destruindo eles no caminho. O que isso significa? Significa que o problema do povo não foi o pecado que eles cometeram, porque todo mundo peca e Deus conhece a nossa natureza. O problema é que o povo era tão obstinado, o povo era tão teimoso, o povo era tão rebelde, que eles não só pecavam uma vez, mas eles viviam uma vida em constante prática de pecado. Então o problema não é você cometer um erro, o problema não é você pecar uma vez, pecar duas vezes, o problema é você viver constantemente na prática do pecado. Não tem como a presença estar no mesmo ambiente, no mesmo local, na mesma vida de uma pessoa que vive constantemente na prática do pecado. E a Bíblia nos relata isso em Isaías 59, no seu versículo 2, onde a Bíblia vai dizer que os meus pecados, os seus pecados, fazem separação entre nós e Deus, escondem a presença de Deus em nós, para que Deus não nos escute. Então o pecado afasta a presença de Deus das nossas vidas. Só que olha que interessante, o texto vai discorrer nesse capítulo 33, eu acho isso muito lindo, porque enquanto o povo escolheu o pecado, Moisés ele escolheu a presença de Deus. Glória a Deus. Ele se afastou do povo, ele se distanciou do povo e foi para um lugar distante, fora, afastado, montou uma tenda e esteve ali com Deus. E a Bíblia vai dizer que a glória de Deus, que a nuvem descia sobre a tenda que Moisés estava. Então desde já eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. O que você tem escolhido? A presença ou o pecado? Eita. O que você tem escolhido? A presença ou a pornografia? O que você tem escolhido? A presença ou a mentira? O que você tem escolhido? A presença ou a sua vontade? Os seus desejos? O que você tem escolhido? Moisés escolheu a presença. Ele esteve naquele lugar onde a presença descia, onde a presença se manifestava. Porque, meu irmão, minha irmã, o maior desejo de Deus é ter um relacionamento com você. Aleluia. O que Deus mais quer é ter uma intimidade profunda, real, verdadeira, sobrenatural com você.
é ter uma amizade, é ter um relacionamento com você. Só que Deus, Ele não vai te obrigar a fazer o devocional. Deus não vai te obrigar a ler a Bíblia. Deus não vai te obrigar a orar. Deus não vai te obrigar a fazer um jejum. Deus, Ele não vai impor algo a você. Mas Ele está te chamando. Ele está te convidando. Ele está dizendo: ei filha, vem que tem mais para você. Ei filho, vem que tem um rio de águas vivas que você pode mergulhar. Aleluia. Ei, vem que tem algo novo para você viver. Aleluia. Moisés escolhe a presença. Só que olha que interessante, Josué também escolhe a presença. A Bíblia vai dizer que enquanto Moisés estava naquele lugar, quando Moisés saía, Josué permanecia na tenda. Só que olha que interessante, quando Moisés entrava na tenda, a glória descia, a nuvem descia, mas a Bíblia não relata que quando Josué entrava na tenda, a glória estava descendo. Não, a Bíblia relata que Josué permanecia. Sabe por que muitas das vezes eu e você não vamos ter vontade de orar, não vamos ter vontade de ler a Bíblia, não vamos ter vontade de buscar? Só que sabe o que nós podemos aprender com Josué? Nós podemos aprender que se você permanecer, se você fizer, mesmo sem vontade, leia a Bíblia, mesmo sem vontade, ore, mesmo Aleluia. que você nada, pegue a sua Bíblia e leia, dobre o seu joelho e ore. Glória a Deus. Ele tem algo novo para derramar sobre a sua vida, mas Ele está perguntando o que você vai escolher. Qual é a sua escolha? Ele tem algo extraordinário para nós. O que nós estamos escolhendo? O pecado ou a presença? Josué permanece naquele lugar. E a Bíblia só relata Deus falando com Josué no próprio livro dele, onde Deus vai dizer: seja forte e corajoso. Então Josué permanece naquele lugar, sem ter Deus falando com ele por muito tempo. Olha que coisa extraordinária. Isso é extraordinário porque nós podemos aprender alguém. Às vezes a gente sente que a nossa oração nem passou do tempo. Às vezes a gente sente que quando a gente pega a Bíblia para ler a nossa oração, a nossa leitura não foi útil, não teve algo aplicado a nós, não teve uma revelação nova, algo profundo na palavra. Mas entenda uma coisa: tudo que Deus está querendo é ver quanto você permanece, o quanto você continua, porque a vida cristã não é feita de sentimentos, a vida cristã é feita de fé, de atitudes, de decisões, de certezas, mesmo sem sentir nada. Continue no lugar secreto. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai nos relatar que Moisés sobe novamente no monte. E aqui nós já estamos chegando no texto que nós lemos. Moisés sobe no monte, chega diante de Deus e fala assim: olha Deus, se a tua presença não for conosco, não me faça sair aqui. Eita. Sabe o que nós podemos aprender a partir desse texto, igreja? É que sem a presença não dá. Glória a Deus, aleluia. Não tem como sem a presença. E a presença de Deus é o próprio Espírito de Deus. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito Consolador. Então entenda uma coisa, jovem: existe um Espírito Santo capaz de curar você dessa dor. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você se encontra nesse lugar. Talvez você colocou o melhor tênis, colocou a melhor blusa, passou a melhor maquiagem, se arrumou todo, se arrumou toda, mas por dentro você está quebrado, por dentro você está desarrumado, por dentro as coisas não estão boas, mas a presença de Deus, o Espírito Consolador, te trouxe aqui nessa noite para curar você. Aleluia. Ele é o único capaz
tem mais efeito. E ele vai, e quando ele vai, ele toca, e quando ele toca, ele cura. Aleluia. Então chega de continuar buscando a tua cura em relacionamentos, buscando a tua cura em coisas, buscando a tua cura na bebida, na droga, em namoros. Chega de continuar buscando a sua cura onde você não vai encontrar ela. O único capaz de te curar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O único capaz de sanar essa ferida que você carrega é o Espírito Consolador. Talvez você sofreu traumas na sua infância, pessoas passaram pela sua vida e te machucaram, te feriram. Talvez você foi rejeitado, excluído até hoje por causa do seu jeito, por causa da sua forma. Talvez você não recebeu o amor que você queria da sua mãe, ou não teve o seu pai presente em casa. Talvez você hoje chegou aqui carregando uma enorme dor no seu coração e está mascarando com um sorriso no rosto. Mas escute uma coisa: a presença de Deus já está aqui, disponível para curar você. Glória a Deus. Eu sinto a presença do meu Espírito Santo. Moisés diz: sem a tua presença não dá, Senhor. Não me faça sair daqui. Aleluia, Senhor. Então Deus diz para Moisés: ok, Moisés, eu vou com o povo. Só que olha que interessante, Moisés viu que Deus estava disponível para dar alguma coisa, para derramar algo novo. Então Moisés, ele intensifica um pouquinho as coisas e fala assim: ah, é? Tu vai com o povo? Então me mostra também a tua glória. E aí chegamos no texto que nós vemos. Olha que maravilha, que pedido ousado, porque Moisés, ele tinha sede. Repita comigo isso, por favor: sede. Você não levanta essa cadeira e vai até esse bebedor beber água se você não tiver sede. Não sei, hoje eu sou irmão só para implicar, mas você não vai se você não tiver com sede. Você não abre a porta da sua geladeira, pega uma garrafa de água, enche um copo e bebe se você não estiver com sede. Deus, ele é uma fonte inesgotável. A presença de Deus é algo fora dos limites humanos. Só que você só acessa isso, você só mergulha nisso se você tiver sede, se você desejar, se você quiser, se você escolher. Deus, ele não desce sobre qualquer um. Não. Deus, ele não derrama o seu poder sobre qualquer um. Não. Ele derrama sobre qualquer pessoa, se essa pessoa desejar, se essa pessoa quiser. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você quer? Você quer? Você quer mais de Deus? Você quer acessar aquilo que está acessível em Deus? Será que você deseja Ele mesmo? Porque se você desejar, hoje Ele está disponível para derramar algo diferente sobre você. Então, Moisés fala: Deus, me mostra a tua glória. Deus fala: Moisés, não dá, porque você é humano, e não há homem que possa ver meu rosto, ver a minha face e continuar vivo. Mas Moisés, calma aí, tem um lugar perto de mim. Só que você só vai conseguir ter acesso a esse lugar se você estiver em cima de uma rocha. Está no texto, depois você confere. Olha que coisa incrível, isso para mim é fora do comum. Rocha. Meus irmãos, isso aqui é uma tipologia. O que é tipologia? É algo do Antigo Testamento que revela Jesus Cristo. É algo escondido e encoberto que poucos conseguem perceber, mas mostra que Jesus Cristo estava ali. Então Moisés consegue ficar perto de Deus por ele estar em cima da rocha.
Mas eu vou passar por você e você vai ver as minhas costas aqui. Eu já caminho para o final. Só que Moisés, você só vai conseguir ver a minha glória passando se você estiver dentro da fenda da rocha. Isso aqui me toca muito. Porque fenda é um buraco. É algo que foi feito. É uma ferida na rocha. Você não conseguiu entender. Só conseguimos ter acesso a Deus. Só conseguimos mergulhar mais profundo em Deus. Porque teve uma rocha que foi ferida. Meu Deus. Porque Jesus Cristo naquela cruz sofreu no meu e no seu lugar. E foi naquela cruz que ele gritou bem alto: está consumado. E o véu que separava eu e você da presença de Deus foi rasgado de cima a baixo. Hoje eu e você temos acesso total à presença de Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia não é mentirosa. Onde dois ou mais estão reunidos, ele se faz presente. Aleluia. Então ele já está aqui. Aleluia. Mas a pergunta que eu te faço é: você quer? Você quer? Pastor, eu posso colocar ele no pé? Eu peço para o seguinte, por favor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Aleluia! Aleluia! Arrebate, Senhor. Glória! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Aleluia! E se você ainda não sentiu a presença dele, Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! onde houver uma pessoa disponível para te